Eloros. Na apresentação a seguir, iremos mostrar alguns aspectos da cidade-estado grega Eloros. A cidade de Eloros foi fundada por Siracusa com a finalidade de marcar território e prover proteção ao sul. As referências textuais sobre essa cidade atestam sua existência no início do século V a.C. Localização: Eloros era uma antiga cidade grega da Sicília, situada perto da costa leste, cerca de 40 quilômetros ao sul de Siracusa, e às margens do rio com o mesmo nome. Atualmente é um sítio arqueológico na moderna comuna de Noto. Como era a sociedade? Eloros foi uma das cidades que permaneceu sob o governo de Hieron II pelo tratado concluído por ele pelos romanos em 263 antes da Era Comum e tendo durante a Segunda Guerra Púnica declarado em favor dos cartagineses. Foi recuperado por Marcos Cláudio Marcellus em 214 a.C. Os dados arqueológicos indicam que a posse da terra de Cora Galense é procedida pela implantação de áreas sagradas e as fontes textuais, como Heródoto, relatam como, paralelamente, o poder político se fortalece. Teoria das chefias como proto-estado, seu processo de consolidação. Como ferramenta de pesquisa para compreender quais as características e necessidades do fenômeno surgimento do Estado, se escolheu trabalhar criticamente com a tentativa de tipologia de desenvolvimento estatal da cidade de Eloros, para, posteriormente, confrontá-la com o processo de criação da polis. O estabelecimento acerca do surgimento e evolução estatal precisaria, então, tratar de duas interpretações acerca deste fenômeno. Teoria da O primeiro fator está relacionado à economia interna, como doações geradoras de débitos, banquetes e prestações, em um regime semelhante a um esquema de favores, melhoria na infraestrutura e no sistema de subsistência. Os banquetes eram realizados pelos aristocratas da época. O banquete se distingue da prática cotidiana de se alimentar, primeiro pelo número de convivas, segundo pela quantidade da culinária e terceiro pelo aspecto do ambiente, qual ocorre a comensalidade. A maioria da população trabalhava com a construção naval, processamento de alimentos, produção de vinhos e tecidos. O segundo fator são os fatores de cunho ideológico, como, por exemplo, o controle de fontes de legitimidade, o passado, o sobrenatural e o natural, criação ou apropriação de novos princípios de legitimidade, controle de produção e distribuição de riqueza interna, controle do fluxo externo de riqueza. Ora, os tiranos sicílios são gregos, conquistaram o poder em uma ou mais colônias e, como referido acima, vêm-se confrontados com a necessidade de justificar e legitimar o poder que detêm, que reforçaram ou pretendem ampliar. Um poder que não é constitucional, que resulta de uma transgressão, eventualmente com uma efusão de sangue. Se o paralelo com o oiquista for bem estabelecido, o tirano crê poder partilhar do seu estatuto. Se os resultados da sua ação forem tidos como benéficos pelos cidadãos, mesmo quando requerem o recurso à violência, serão assimilados aos de uma fundação colonial. A transgressão adquire a qualidade positiva e passa a ter caráter sagrado.
Origem. De modo geral, entende-se por Magna Grécia a área correspondente à região sul da Itália. A maioria dos autores gregos antigos chamam de Magna Grécia a costa jônica. Pode-se afirmar que o grupo de cidadãos que se encarregavam de fundar uma colônia se tornavam estrangeiros. A cidade de Eloros foi fundada por Siracusa. Documentos textuais afirmam que Eloros foi a primeira colônia de Siracusa, mas não temos a data exata de sua fundação. Política. Quando os gregos fundaram Siracusa, essa área era foco de enterramentos sículos. Sua denominação, Neópolis, Nova Cidade, dá a entender que se tratou de um desenvolvimento urbanístico sendo alvo de um intenso processo de monumentalização empreendido por Hieron. Eloros era chamada em alguns textos de Polis, mas se tratava de um posto militar submetido a Siracusa, a 18 quilômetros da haste da cidade. Atividade. Por ser um centro urbano localizado acima do promontório, acima do nível do mar, e entre os rios Cassile ao norte e Eloro ao sul, a principal atividade era o transporte de alimentos e objetos a partir de portos fluviais. Importância comercial. Eloros, localizado próximo à foz do rio Telaro, um dos mais importantes da região, permitiu o controle e a exploração agrícola da planície fértil, que ia da costa até o coração de Iblei. Logo se tornou um empório privilegiado para o comércio entre os comerciantes gregos de Siracusa ou outros portos da ilha e do Mediterrâneo e dos povos indígenas do interior. Trocaram cerâmicas, artigos de luxos, mel, produtos animais, madeiras e minerais. Importância militar. Eloros era uma cidade pequena e fortificada. Devido à sua posição estratégica, permitiu a proteção de Siracusa contra possíveis ataques sicilianos, concentrados no triângulo Eloros-Panchino-Noto, a partir do oeste e no centro populoso de Monte Finocito, localizado perto do curso do rio Telaro. Para Siracusa, este posto militar também pode servir como base para estender seu domínio sobre o sudeste da Sicília. Vestígios funerários. A necrópole do Fusco é talvez a maior encontrada na área de Siracusa. Contém, de alguma forma, um contexto parcialmente arcaico. Para o fim da nossa análise destes, utilizando os 60 túmulos, dentro destes grupos é possível atestar a presença de 30 sarcófagos e 11 enterramentos diretamente em fossas. A preservação da estrutura da superfície como marcadores de tumbas é geralmente pobre, com poucos exemplares registrados. Áreas sagradas. Os restos mais importantes da cidade são constituídos pela parede de fronteira preservada em bom estado, especialmente no lado norte e oeste, e que foram identificadas duas fases do século VI a.C. e outra, na parte sudoeste, do século IV a.C., incluindo uma área sagrada dedicada a Deméter, com uma grande estoa.
da era helenística, século II a.C., e os restos de uma caverna e de um teatro, parcialmente cavado na colina e parcialmente construído em uma alvenaria, talvez conectado com o santuário de Deméter. Cerâmica. Novos tipos de embarcações tinham sido introduzidos aos indígenas, como esfera funerária, influenciada pela cultura grega. A fabricação era local e a imitação dos vasos são poucos. Como eram as guerras? As fontes literárias fornecem informações escassas sobre o antigo local que estava ligado a Siracusa pela estrada Eloriana. Em 493 a.C., Hipócrates, conhecido como Tirano de Gela, derrotou os siracusanos no território eloriano e, em virtude do Tratado de Paz entre Hieron II e Roma, a cidade passou para o controle de Siracusa. Estrutura da cidade. A organização da cidade estava centrada em uma estrada principal que cruzou ao longo do cume uma colina de norte a sul, juntando-se aos dois portões principais e que levou o viajante para a Via Eloriana e que levou a Siracusa. Essa estrada foi atravessada por estradas não perfeitamente ortogonais, com um espaço não tão grande desprovido de edifícios colocados no centro do morro. As 4 necrópolis da cidade estavam localizadas no terraço rochoso ao norte da cidade. Nas alturas próximas à cidade estavam localizadas a necrópole que datava do século VI a.C. Como está atualmente. Hoje, a moderna cidade de Eloros também é conhecida pela sua praia. Para aqueles que amam a Itália e sua antiguidade, Eloros oferece a possibilidade de um encontro com a cidade antiga e seus monumentos.